Aos 56 anos, Will Smith finalmente quebra o silêncio e revela uma impactante e triste verdade sobre sua relação com Jada Pinkett Smith. Uma história tão chocante que literalmente deixou o mundo completamente paralisado. E quando digo chocante não é exagero. São revelações que vão muito além do tapa no Oscar, muito além dos boatos de separação. Estamos falando de segredos internos do casamento que ninguém nunca ousou revelar antes. O que Will Smith está prestes a contar vai destruir tudo o que você pensava saber sobre esse casal. Traições? Mentiras? Segredos obscuros? Tudo você saberá neste vídeo. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que você vai descobrir vai te deixar de queixo caído. Preparem-se para a maior revelação dos últimos anos. Willard Carroll Smith II, conhecido mundialmente como Will Smith, nasceu na Filadélfia em 25 de setembro de 1968. Antes de se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood, Will começou sua carreira como rapper, sob o nome de The Fresh Prince. Foi durante esse período que sua vida cruzou com a de Jada Corinne Pinkett, nascida em Baltimore em 18 de setembro de 1971. O primeiro encontro entre Will e Jada aconteceu em 1994. Durante um teste para o papel de namorada do personagem de Will na série Um Maluco no Pedaço. Curiosamente, Jada não conseguiu o papel por ser considerada baixa demais para contracenar com Will, que mede 1,88 metros, enquanto ela tem apenas 1,52 metros. Apesar disso, o encontro marcou o início de uma amizade que mais tarde se transformaria em romance. Naquela época, Will estava casado com Sherry Zampino, com quem teve seu primeiro filho, Willard Carroll III Smith III, nascido em 1992. O casamento de Will e Sherry, porém, enfrentava dificuldades e terminou em divórcio em 1995. Will revelou anos depois que sentiu uma conexão imediata com Jada durante aquele teste, mas respeitou seu compromisso matrimonial. Eu sabia que havia algo especial na Jada desde o primeiro momento em que a vi, mas eu era um homem casado e decidi honrar meus votos. Comentou Will em uma entrevista à revista Essence em 2001 após seu divórcio. Will não perdeu tempo e procurou Jada. O relacionamento entre eles evoluiu rapidamente. Compartilhando interesses em atuação, música e espiritualidade, o casal construiu uma conexão profunda. Em 1997, enquanto Jada estava grávida de seu primeiro filho juntos, Jaden, eles decidiram oficializar a união. O casamento ocorreu em 31 de dezembro de 1997 em uma cerimônia íntima na mansão Cloisters, perto da cidade natal de Jada, Baltimore. A noiva usou um vestido de veludo branco da Bagley Mística, enquanto Will optou por um terno clássico. Apenas cerca de 100 convidados participaram da celebração, que foi mantida em segredo da mídia. As expectativas do casal para o casamento eram ambiciosas desde o início. Ambos falavam abertamente sobre construir uma parceria que transcendesse o modelo tradicional de casamento. Não chamamos nossa união de casamento, explicou Jada em 1998. É uma parceria de vida, um compromisso de crescermos juntos e nos apoiarmos mutuamente. Will também expressou suas altas expectativas. Quando me casei com Jada, decidi que seria o último casamento da minha vida. Estamos construindo algo que queremos que dure para sempre. O casal rapidamente se estabeleceu como uma das uniões mais poderosas de Hollywood, com Jaden nascendo em julho de 1998 e Willow em outubro de 2000. Nos primeiros anos, Will e Jada pareciam ter encontrado a fórmula para um casamento bem-sucedido em Hollywood, equilibrando carreiras de sucesso com a vida familiar. Mas como o tempo revelaria, essa jornada juntos seria muito mais complexa e desafiadora do que qualquer um poderia prever naqueles primeiros anos de união. Após se casarem em dezembro de 1997, Will e Jada Smith não demoraram para expandir sua família. Em 8 de julho de 1998, receberam Jaden Ciri Smith, seu primeiro filho juntos. 2 anos depois, em 31 de outubro de 2000, nasceu Willow Camille Rain Smith, completando o núcleo familiar. A família Smith também incluía Willard Carroll III Smith III, nascido em 1992 do primeiro casamento de Will com Sherry Zampino. Inicialmente, a integração de Trey à nova configuração familiar exigiu ajustes. Will admitiu em sua autobiografia que a adaptação não foi fácil para seu primogênito. O processo de integração familiar foi gradual. Jada assumiu um papel ativo como madrasta, trabalhando para construir um relacionamento sólido com Trey. Com o passar dos anos, ela desenvolveu uma relação afetuosa com o enteado, frequentemente referindo-se a ele como seu filho mais velho em entrevistas.
Sherry e Jada também estabeleceram uma relação respeitosa, priorizando o bem-estar de Trey acima de qualquer ressentimento passado. Will e Jada adotaram uma abordagem de criação que muitos consideraram não convencional. Eles defendiam dar aos filhos liberdade para expressar sua individualidade desde cedo. Esta filosofia ficou evidente quando permitiram que Jaden estrelasse filmes como Karate Kid aos 12 anos e que Willow lançasse sua carreira musical aos 9 anos com o hit Whip My Hair. Nossa abordagem para criar nossos filhos é dar a eles o máximo de responsabilidade que puderem lidar, explicou Will em uma entrevista de 2013. Acreditamos que é assim que se desenvolve uma pessoa ética. Você não desenvolve a ética punindo os filhos por fazerem algo errado. Você os ajuda a entender por que o que eles fizeram é inadequado. Esta filosofia de criação atraiu tanto admiração quanto críticas consideráveis do público. Muitos questionaram se Will e Jada estavam permitindo que seus filhos crescessem rápido demais ou se estavam sendo permissivos demais. As críticas intensificaram-se em 2014, quando uma foto de Willow, então com 13 anos, deitada em uma cama com o ator Moisés Arias, de 20 anos, circulou nas redes sociais, gerando controvérsia. O Departamento de Serviços Infantis de Los Angeles chegou a abrir uma investigação sobre o incidente, mas não encontrou evidências de negligência ou abuso. Jada defendeu ferozmente a filha, afirmando que não havia nada sexual na foto e criticando aqueles que sexualizavam uma amizade entre jovens. Apesar das críticas, os filhos dos Smith demonstraram talentos precoces. Jaden seguiu os passos do pai na atuação, aparecendo em filmes como A Procura da Felicidade ao lado de Will. Willow desenvolveu sua carreira musical, revelando uma voz potente e uma presença de palco impressionante para alguém tão jovem. Trey seguiu um caminho menos público, tornando-se DJ e aparecendo ocasionalmente em eventos familiares. Will sempre destacou a importância de manter um relacionamento próximo com todos os seus filhos. Ele falava frequentemente sobre as lições que aprendeu como pai e como isso o transformou como homem. Os desafios da criação dos filhos sob os holofotes de Hollywood também colocaram à prova seu casamento com Jada, forçando-os a navegar juntos por território desconhecido. À medida que seus filhos cresciam e desenvolviam suas próprias identidades, Will e Jada enfrentariam novos desafios em seu relacionamento, que testariam os limites daquela parceria de vida que haviam prometido construir no altar em 1997. Por anos, Will e Jada Smith mantiveram uma imagem pública de um casal sólido e unido. No entanto, a partir de 2013, comentários feitos em entrevistas começaram a gerar especulações sobre a natureza de seu relacionamento. Foi em uma entrevista à revista HuffPost que Jada primeiro mencionou algo que capturou a atenção do público. Will pode fazer o que quiser, desde que possa se olhar no espelho e ficar bem com isso, declarou Jada na época. Confio que Will é um homem com integridade. Ele tem toda a liberdade do mundo, e contanto que Will possa olhar para si mesmo e estar bem, estou bem. Este comentário desencadeou uma onda de especulações sobre se o casal tinha um casamento aberto. Nos anos seguintes, tanto Will quanto Jada fizeram declarações que pareciam confirmar que seu relacionamento não seguia os moldes convencionais de monogamia, embora nenhum dos dois usasse explicitamente o termo casamento aberto. Em 2018, durante um episódio do programa Red Table Talk, apresentado por Jada, Will elaborou sua visão sobre o relacionamento deles. Nós não nos chamamos de casados. Nos referimos a nós mesmos como parceiros de vida, onde você entra naquele espaço onde você percebe que está literalmente com alguém pelo resto da sua vida. Foi em julho de 2020 que o assunto ganhou uma dimensão ainda maior. Após o cantor August Alsina revelar em uma entrevista que teve um relacionamento romântico com Jada com a bênção de Will, o casal decidiu abordar o tema diretamente. Em um episódio especial do Red Table Talk, Jada confirmou o relacionamento com Alsina, chamando-o de envolvimento. Durante essa conversa transmitida globalmente, Jada explicou que o relacionamento com Alsina ocorreu durante um período de separação temporária de Will, aproximadamente em 2016. Ela descreveu esse tempo como uma jornada de cura que ela e Will precisavam enfrentar. Will, por sua vez, admitiu: "Eu estava farto de você." O casal revelou que chegaram a acreditar que seu casamento havia acabado e que provavelmente nunca voltariam a falar um com o outro. As revelações causaram um frenesi midiático. O termo envolvimento tornou-se um meme viral. E debates sobre a natureza do relacionamento dos Smith dominaram as redes sociais e programas de entretenimento por semanas. Muitas pessoas questionaram por que o casal decidiu expor detalhes tão íntimos de sua vida pessoal. Em uma entrevista posterior à GQ em 2021,
Will ofereceu mais esclarecimentos sobre seu acordo matrimonial. Jada nunca acreditou em casamento convencional. Havia pessoas significativas na sua família que tinham uma relação não convencional. Então ela cresceu de uma maneira muito diferente da minha. Demos confiança e liberdade um ao outro, acreditando que todos devem encontrar seu próprio caminho. Will também sugeriu que Jada não foi a única a ter relacionamentos fora do casamento, embora não entrasse em detalhes específicos. O casamento para nós não pode ser uma prisão, acrescentou ele na mesma entrevista. Apesar das especulações e do escrutínio público, o casal permaneceu unido. Continuaram a aparecer juntos em eventos públicos e a expressar apoio um ao outro profissionalmente. No entanto, as revelações sobre a natureza de seu relacionamento mudaram permanentemente a percepção pública dos Smith e abriram caminho para novos desafios que enfrentariam como casal. Em 2015, a família Smith conheceu August Alsina, um jovem cantor de R&B que estava enfrentando problemas de saúde e tinha perdido seu irmão recentemente. Jaden, filho de Will e Jada, apresentou Alsina aos pais, iniciando o que seria inicialmente uma relação de amizade e mentoria. August, então com 22 anos, encontrou na família Smith apoio emocional durante um período difícil de sua vida. Naquela época, o casamento de Will e Jada passava por uma fase turbulenta. Em entrevistas posteriores, ambos revelaram que atravessavam um período de separação, embora não tivessem tornado isso público. Foi durante esse intervalo que a relação entre Jada e August evoluiu de uma amizade para algo mais íntimo. Nós decidimos que iríamos nos separar por um tempo e você vai descobrir como ser feliz e eu vou descobrir como ser feliz, explicou Will mais tarde sobre esse período. A separação não foi oficializada legalmente, mas o casal vivia efetivamente vidas separadas, tentando entender o que queriam individualmente e como casal. Durante aproximadamente 4 anos, a relação entre Jada e August permaneceu privada, conhecida apenas por um círculo próximo. Alsina se tornou presença frequente em eventos da família Smith e foi visto publicamente com Jada em diversas ocasiões. Mas a natureza de seu relacionamento não era clara para o público. O assunto só veio à tona em junho de 2020, quando August Alsina concedeu uma entrevista ao apresentador Angela Yeh, revelando detalhes sobre seu relacionamento com Jada. Na conversa, Alsina afirmou que Will havia dado sua bênção para o relacionamento, sugerindo um arranjo consensual. Eu me entreguei totalmente a esse relacionamento por anos da minha vida, e realmente amei e tenho muito amor por ela, disse August na entrevista. Me dediquei a isso, me entreguei completamente a ponto de poder morrer agora e estar bem sabendo que realmente dei a alguém tudo o que tenho. A entrevista rapidamente viralizou, forçando Will e Jada a abordarem publicamente o assunto. Inicialmente, representantes de Jada negaram categoricamente as afirmações, chamando-as de absolutamente falsas. No entanto, dias depois, o casal anunciou que discutiria o tema no programa Red Table Talk de Jada. Foi durante esse episódio especial que Jada introduziu o termo emaranhamento para descrever sua relação com August. Eu me envolvi em um emaranhamento com August, disse ela sentada à frente de Will. Quando questionada por Will sobre o que queria dizer com emaranhamento, Jada elaborou: foi um relacionamento definitivamente. A escolha da palavra emaranhamento gerou intensa repercussão nas redes sociais, tornando-se instantaneamente um meme viral. Muitos interpretaram o termo como uma tentativa de Jada de evitar chamar o relacionamento pelo que realmente era. August Alsina posteriormente capitalizou sobre a controvérsia, lançando uma música intitulada Entendlements. Jada explicou que seu relacionamento com August começou como uma amizade focada em ajudá-lo com sua saúde mental, mas evoluiu para algo mais durante um período em que ela se sentia vulnerável. Eu estava em muita dor e estava muito quebrada, disse ela no programa, explicando que buscava uma sensação de preenchimento que acabou sendo ilusória. Para Will e Jada, o episódio com August Alsina representou não apenas um momento de crise pessoal, mas também um divisor de águas em como gerenciavam sua imagem pública. A decisão de discutir o assunto abertamente no Red Table Talk marcaria uma nova fase na maneira como o casal abordaria sua vida privada dali em diante. Em maio de 2018, Jada Pinkett Smith criou o programa Red Table Talk no Facebook Watch. O formato reunia 3 gerações de mulheres da família Smith: Jada, sua filha Willow e sua mãe Adrienne Banfield Norris. Sentadas em volta de uma mesa vermelha, elas discutiam temas variados com uma honestidade raramente vista na mídia tradicional. O programa rapidamente conquistou uma base de fãs leais, alcançando milhões de visualizações por episódio.
Red Table Talk abordava assuntos como sexualidade, traumas, racismo, dependência química e problemas familiares. A proposta era criar um espaço seguro para conversas difíceis mas necessárias, com as anfitriãs frequentemente compartilhando suas próprias experiências pessoais. Will Smith apareceu como convidado em diversos episódios. Durante estas participações, o casal começou a revelar aspectos de seu relacionamento que surpreenderam até mesmo seus fãs mais dedicados. Falaram abertamente sobre períodos de crise no casamento e como quase chegaram ao ponto de se divorciarem, mantendo uma imagem pública muito diferente da realidade que viviam. O episódio mais impactante do programa foi ao ar em 10 de julho de 2020. Após as declarações públicas de August Alsina sobre seu relacionamento com Jada, o casal Smith decidiu enfrentar a controvérsia diretamente. No episódio intitulado Jada Brings Herself to the Table, Will e Jada sentaram frente a frente sem a presença de Willow ou Adrienne. Durante a conversa de 12 minutos, Jada confirmou seu relacionamento com Alsina. Ela explicou o que ocorreu durante um período em que ela e Will estavam separados, embora não oficialmente. Para cerca de 4 anos e meio atrás, comecei uma amizade com August. Na verdade, nós nos tornamos muito amigos, relatou Jada. Tudo começou com ele precisando de ajuda. Eu queria ajudá-lo com sua saúde mental. Will questionou Jada sobre o que ela buscava no relacionamento com Alsina. Ela respondeu que estava procurando preencher um vazio e se sentir bem, mas acabou percebendo que nenhuma pessoa externa poderia trazer felicidade. O momento mais memorável ocorreu quando Will, visivelmente emocionado, disse: "Eu estava farto de você." Esta expressão facial se transformou em um meme viral nas redes sociais. O episódio acumulou mais de 30 milhões de visualizações, tornando-se o mais assistido da história do programa. A repercussão foi imensa, com o termo emaranhamento se tornando parte do vocabulário popular e tema de inúmeras piadas online. A decisão de expor publicamente este momento íntimo gerou tanto elogios pela honestidade quanto críticas pela excessiva transparência. Para os filhos do casal, a exposição pública dos problemas conjugais de seus pais representou um desafio adicional. Jada e Willow, que já eram figuras públicas por direito próprio, tiveram que lidar com perguntas e comentários sobre a situação. Willow continuou participando do Red Table Talk ao lado da mãe, demonstrando apoio, enquanto Jada manteve uma postura mais reservada sobre o assunto. O programa continuou a ser um espaço onde a família Smith processava suas questões internas de forma pública. Para Will e Jada, o Red Table Talk se tornou parte integrante de como eles redefiniam seu relacionamento perante o mundo, abraçando uma transparência sem precedentes que, paradoxalmente, gerou tanto clareza quanto novos mistérios sobre a verdadeira natureza de sua união. Por trás da fachada de sucesso e felicidade que Will Smith projetava ao mundo, existia uma batalha interna que ele manteve em segredo por muitos anos. Em 2021, com o lançamento de sua autobiografia Will, o ator finalmente abriu as portas para seus desafios de saúde mental, revelando períodos de profunda depressão que influenciaram significativamente sua vida pessoal e seu casamento. Will descreveu em seu livro como a pressão constante para manter sua imagem pública de homem bem-sucedido e feliz criou uma dissonância com seus verdadeiros sentimentos. Desde criança, ele desenvolveu um mecanismo de defesa para lidar com situações traumáticas, especialmente após testemunhar violência doméstica em sua família de origem. Essa estratégia de negar emoções negativas e mostrar apenas o lado positivo se tornou parte integral de sua personalidade pública. Durante as filmagens de A Procura da Felicidade em 2006, Will começou a experimentar sintomas de esgotamento mental. A ironia de interpretar um personagem lutando pela sobrevivência enquanto ele mesmo se sentia emocionalmente exausto não passou despercebida. No entanto, fiel ao seu padrão, ele continuou a sorrir para as câmeras e manter sua reputação como uma das pessoas mais agradáveis de Hollywood. A situação piorou quando Will atingiu o auge de sua carreira. Em 2012, após o fracasso comercial de Depois da Terra, filme que coproduziu para lançar a carreira de seu filho Jaden, Will experimentou o que mais tarde descreveria como seu primeiro fracasso profissional significativo. Este período coincidiu com um dos momentos mais difíceis em seu casamento com Jada. Em 2018, durante um episódio do Red Table Talk, Will admitiu que passou por um período em que chorava diariamente. "Eu estava falhando miseravelmente no meu casamento", disse ele na época. Quando você percebe que está falhando em algo que é tão importante para você, isso cria um impacto profundo em toda a sua psique. A busca de Will por ajuda profissional começou timidamente. Como muitos homens de sua geração, ele tinha resistência à ideia de terapia.
No entanto, o agravamento de sua condição emocional e os problemas no casamento eventualmente o levaram a procurar apoio profissional. Em sua autobiografia, Will revela que passou por diferentes abordagens terapêuticas, desde psicoterapia tradicional até experiências mais espirituais. Uma dessas experiências ocorreu no Peru, onde Will participou de uma cerimônia de ayahuasca, uma bebida psicoativa usada em rituais xamânicos. Ele descreveu a experiência como transformadora, permitindo que enxergasse seus padrões comportamentais de uma nova perspectiva. Durante mais de 2 anos, Will dedicou-se intensamente ao autoconhecimento, frequentemente se isolando para períodos de reflexão. Jada também enfrentou seus próprios desafios de saúde mental ao longo dos anos. Em diversos episódios do Red Table Talk, ela falou abertamente sobre suas lutas contra pensamentos suicidas, especialmente durante o início de sua carreira. A diferença nas abordagens do casal para lidar com problemas emocionais frequentemente criava tensão adicional no relacionamento. Enquanto Will tendia a suprimir emoções negativas e manter uma fachada de positividade, Jada adotava uma abordagem mais confrontativa, preferindo discutir os problemas abertamente. Essa dinâmica muitas vezes resultava em ciclos de distanciamento e reconexão que marcaram a trajetória do casal ao longo das décadas. Os desafios de saúde mental de Will e Jada não apenas influenciaram seu relacionamento, mas também moldaram sua abordagem como pais. Eles incentivaram seus filhos a expressarem abertamente suas emoções e buscarem ajuda quando necessário, tentando quebrar o ciclo de silêncio sobre questões de saúde mental que afetou suas próprias vidas por tanto tempo. Em 27 de março de 2022, o que deveria ser uma das noites mais triunfantes na carreira de Will Smith se transformou em um dos momentos mais controversos da história do Oscar. Naquela noite, Will estava prestes a ganhar sua primeira estatueta de melhor ator por seu papel em King Richard, interpretando o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Porém, um incidente ocorrido minutos antes mudaria completamente o tom da celebração. Durante a apresentação da categoria de melhor documentário, o comediante Chris Rock fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, que estava sentada ao lado de Will na plateia. Rock comparou o cabelo raspado de Jada, resultado de sua alopecia, condição autoimune que causa queda de cabelo, ao visual da personagem Jay Jane do filme Até o Limite da Honra. Mal sabia ele que essa piada desencadearia uma reação que chocaria o mundo. Inicialmente, Will pareceu rir da piada, enquanto Jada revirou os olhos visivelmente desconfortável. Segundos depois, em uma mudança súbita de comportamento, Will subiu ao palco, caminhou em direção a Rock e o esbofeteou no rosto. Ao retornar ao seu assento, gritou para Rock manter o nome de sua esposa fora da boca dele, repetindo a frase 2 vezes com visível intensidade. O teatro Dolby ficou em silêncio absoluto. Milhões de espectadores em todo o mundo assistiram atônitos ao que acabará de acontecer. Rock, visivelmente abalado mas mantendo a compostura profissional, conseguiu continuar com a apresentação, comentando que aquilo foi o maior momento da história da televisão. Menos de 1 hora depois, Will subiu novamente ao palco, desta vez para receber o Oscar de melhor ator. Em um discurso emocionado e por vezes incoerente, ele pediu desculpas à academia e aos outros indicados, mas não a Chris Rock. Will falou sobre ser um protetor de sua família e como o amor pode fazer as pessoas cometerem loucuras, comparando-se ao personagem que interpretou, Richard Williams, conhecido por defender ferozmente suas filhas. A reação pública ao incidente foi imediata e polarizada. Enquanto alguns defenderam Will como um homem protegendo sua esposa de uma piada de mau gosto sobre sua condição médica, outros condenaram veementemente o uso de violência, especialmente em um evento televisionado globalmente. Nas horas e dias seguintes, o tapa dominou as manchetes de notícias, conversas nas redes sociais e programas de entrevistas. As consequências profissionais para Will não tardaram. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas iniciou um processo disciplinar e, dias depois, Will renunciou à sua associação na organização. Em 8 de abril, a Academia anunciou que Will estava banido de comparecer ao Oscar e a qualquer evento relacionado à Academia por 10 anos. Vários projetos em que ele estava envolvido foram pausados ou cancelados, causando um impacto significativo em sua carreira. O incidente também expôs aspectos da dinâmica do casal Smith que muitos observadores consideraram problemáticos. Alguns viram na reação de Will um exemplo de masculinidade tóxica e uma tentativa desesperada de provar seu valor como protetor, possivelmente relacionada às revelações públicas anteriores sobre seu casamento não convencional.
Outros interpretaram como um homem que, após anos de humilhações públicas relacionadas ao emaranhamento de sua esposa com Olgo Chelsina, finalmente explodiu de maneira inapropriada. Jada manteve-se relativamente silenciosa sobre o incidente nos dias seguintes, embora tenha postado uma mensagem enigmática sobre cura em suas redes sociais. Posteriormente, no Red Table Talk, ela expressou esperança de que os dois homens pudessem se reconciliar, mas sem abordar diretamente o papel de Will ou o seu próprio no incidente. Para um casal que havia exposto tantos aspectos íntimos de seu relacionamento publicamente, o tapa do Oscar representou um novo capítulo em sua saga pública, levantando mais questões do que respostas sobre o estado de seu casamento e os desafios emocionais que enfrentavam juntos. Em novembro de 2021, Will Smith lançou sua autobiografia intitulada simplesmente Will, escrita em colaboração com Mark Manson, autor do best-seller A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O livro chegou às prateleiras em um momento estratégico, coincidindo com o lançamento do filme King Richard, papel que eventualmente lhe renderia o Oscar de melhor ator. Ninguém poderia prever que poucos meses após a publicação, o incidente do Oscar mudaria drasticamente a percepção pública das revelações contidas no livro. A autobiografia ofereceu aos leitores um vislumbre sem precedentes da vida interior de Will Smith. Diferente da persona pública sempre otimista e carismática, o livro revelou um homem complexo, assombrado por traumas de infância e inseguranças persistentes. Will descreveu como testemunhar seu pai agredindo sua mãe quando criança deixou cicatrizes emocionais profundas que influenciariam suas relações por toda a vida. Um dos aspectos mais comentados do livro foi a franqueza com que Will abordou seu casamento com Jada. Ele admitiu que ambos vinham de contextos familiares diferentes que moldaram suas visões sobre relacionamentos. Enquanto Will cresceu idealizando o amor romântico tradicional, Jada foi criada em um ambiente mais livre e não convencional. Essa diferença fundamental criou tensões que o casal lutou para reconciliar ao longo dos anos. Will revelou que o início de seu relacionamento com Jada foi marcado por uma paixão intensa, quase obsessiva de sua parte. Eu queria satisfazer todos os desejos dela, curar todas as suas feridas, consertar todos os seus sonhos quebrados, escreveu ele. No entanto, essa abordagem idealizada acabou criando uma dinâmica insustentável. Will descreveu como constantemente se sentia inadequado, especialmente quando Jada expressava insatisfação com aspectos de sua vida juntos. Um momento particularmente revelador do livro foi a descrição da festa de aniversário de 40 anos que Will organizou para Jada em 2011. Após 3 anos de planejamento meticuloso e enormes gastos, Jada odiou a celebração, considerando-a excessiva e centrada na imagem pública de Will como o marido perfeito, em vez de realmente refletir quem ela era. Essa noite culminou em uma discussão acalorada que Will descreveu como um ponto de virada em seu casamento. Foi após esse incidente que o casal começou a repensar fundamentalmente sua definição de casamento. Will escreveu sobre como eles eventualmente decidiram abandonar a monogamia, embora evitasse detalhes específicos sobre os termos exatos de seu acordo. Nossa união não pode ser uma prisão, ele observou no livro. E eu não sugiro nosso caminho para ninguém. Mas as experiências de liberdade que demos um ao outro e o apoio incondicional, para mim, é a mais alta definição de amor. Will também abordou brevemente o relacionamento de Jada com Olgo Chelsina, contextualizando-o como parte de um período em que eles haviam decidido seguir caminhos separados, embora sem formalizar um divórcio. Ele admitiu que esse foi um período doloroso, mas que eventualmente levou a um novo entendimento e apreciação um pelo outro. O tom geral do livro em relação ao casamento era de crescimento e aceitação. Will descreveu como aprendeu, através de terapia e autoexame, a abandonar suas fantasias de perfeição e aceitar Jada como ela realmente é, não como ele desejava que ela fosse. Ele concluiu que seu casamento havia evoluído para uma parceria baseada em verdade absoluta e liberdade irrestrita. As revelações na autobiografia de Will ofereceram um contexto valioso para entender a dinâmica do casal que havia se tornado cada vez mais pública nos anos anteriores. Para muitos leitores, o livro humanizou uma relação que frequentemente parecia performativa ou incompreensível quando vista apenas através de manchetes sensacionalistas e memes virais. Ao longo de mais de 25 anos de casamento, Will e Jada Smith passaram por vários períodos de afastamento, alguns dos quais só foram revelados ao público anos depois de terem ocorrido. O primeiro período significativo de separação aconteceu por volta de 2011, após o desastroso aniversário de 40 anos de Jada, embora o casal tenha mantido essa crise privada na época.
Durante uma entrevista à GQ em 2021, Will confirmou que ele e Jada viveram separados por um tempo significativo, sem formalizar legalmente o divórcio. Chegamos a um acordo que ela precisava de liberdade, declarou Will, explicando que ambos estavam esgotados de tentar ser o que achavam que o outro queria. Este período coincidiu com uma fase em que Jada estava explorando sua própria identidade fora do casamento e da maternidade. Em 2016, durante o período em que ocorreu o relacionamento entre Jada e Olgo Chelsina, o casal estava novamente separado, embora mantivessem uma fachada de união perante o público. Naquela época, Will estava filmando Esquadrão Suicida e Concussion, enquanto Jada trabalhava em diferentes projetos, incluindo o filme Girls Trip. Ambos compareciam a eventos juntos e mantinham uma presença familiar unida nas redes sociais. Esta habilidade de administrar a percepção pública de seu casamento enquanto enfrentavam crises privadas tornou-se uma especialidade dos Smith. Eles desenvolveram uma abordagem calculada para sua imagem pública, escolhendo cuidadosamente quando e como compartilhar aspectos de suas dificuldades. Mesmo quando decidiam revelar problemas passados, como fizeram no Red Table Talk sobre o envolvimento com Alcina, o faziam em seus próprios termos e plataforma. Durante os períodos de separação, o casal mantinha uma prioridade absoluta: proteger seus filhos do escrutínio público. Jada e Willow, que cresceram sob os holofotes, raramente comentavam sobre o estado do casamento de seus pais, embora ocasionalmente fizessem referências oblíquas à dinâmica familiar não convencional em suas próprias entrevistas e músicas. Os esforços de reconciliação do casal ao longo dos anos frequentemente envolviam uma combinação de terapia, conversas francas e redefinição dos termos de seu relacionamento. Em 2018, durante um episódio do Red Table Talk, Will compartilhou que chegou a um ponto em que percebeu que não poderia fazer Jada feliz, e que a felicidade dela era a responsabilidade dela mesma. Esta revelação marcou uma mudança fundamental na dinâmica do casal. Em vez de tentar corresponder às expectativas românticas tradicionais, eles começaram a se ver como parceiros em uma jornada compartilhada de crescimento pessoal. Passamos da ideia de sermos casados para a ideia de sermos parceiros de vida, explicou Will em sua autobiografia, descrevendo como essa mudança de perspectiva aliviou muitas das tensões que haviam enfrentado. Um componente crucial das reconciliações do casal foi seu compromisso mútuo com a família. Apesar das dificuldades em seu relacionamento romântico, eles mantiveram uma parceria eficaz como pais e figuras de apoio um para o outro em suas carreiras. Essa base de respeito profissional e amor familiar frequentemente funcionava como uma âncora durante tempestades emocionais. Em entrevistas mais recentes, tanto Will quanto Jada têm falado sobre como chegaram a uma fase de aceitação mútua após anos de tentativas de mudar um ao outro. Aprendemos a genuinamente amar a versão real um do outro, não a versão imaginária que criamos em nossas mentes, disse Will em 2021. Após o incidente do Oscar em 2022, o casal enfrentou novamente especulações intensas sobre o estado de seu casamento. No entanto, fiéis ao seu padrão, eles apresentaram uma frente unida em público, com Jada apoiando Will durante o período turbulento que se seguiu. Esta demonstração de lealdade, mesmo em meio à controvérsia, exemplificou a natureza resiliente e evolutiva de sua união, que continuou a desafiar categorizações convencionais e expectativas externas. Após mais de um quarto de século juntos, Will e Jada Smith desenvolveram uma filosofia de relacionamento que desafia convenções sociais e expectativas tradicionais sobre o casamento. Central para esta filosofia está seu conceito de amor incondicional, que evoluiu significativamente ao longo dos anos à medida que enfrentavam diversos desafios. Nas primeiras fases de seu casamento, Will frequentemente falava sobre amor incondicional em termos mais convencionais, enfatizando devoção completa e sacrifício. No entanto, com o passar do tempo, o significado dessa expressão para o casal assumiu contornos mais complexos. Em uma entrevista à revista Essence em 2009, Jada explicou: amor incondicional não significa que você deve se anular para amar alguém. Significa que você ama a pessoa como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Essa definição reflete a jornada que o casal percorreu para superar expectativas irrealistas um do outro. Will, em particular, admitiu em sua autobiografia que durante anos alimentou fantasias românticas de ser o salvador de Jada, um papel que ela nunca pediu e frequentemente rejeitava. Para ele, aprender a amar Jada incondicionalmente significou abandonar essas projeções e aceitar sua parceira como um indivíduo autônomo com suas próprias necessidades e desejos.
Talvez o aspecto mais controverso da filosofia de relacionamento dos Smith seja sua rejeição ao modelo tradicional de monogamia, embora tenham sido cautelosos ao discutir publicamente os detalhes exatos de seu acordo. Ambos foram claros sobre terem evoluído para além das expectativas convencionais de exclusividade. Em uma entrevista à GQ em 2021, Will explicou: "O casamento para nós não pode ser uma prisão, e eu não sugiro nosso caminho para ninguém. Mas as liberdades que demos um ao outro e o apoio incondicional, para mim, é a mais alta definição de amor. Esta evolução não ocorreu sem dificuldades." O casal frequentemente falava sobre o intenso trabalho emocional necessário para sustentar um relacionamento que desafia normas sociais. Jada, em um episódio do Red Table Talk em 2019, compartilhou: "Tentar se encaixar em uma caixa convencional era sufocante para nós dois. Tivemos que descobrir como ser parceiros sem nos perdermos no processo." Uma parte fundamental da filosofia dos Smith é sua visão de casamento como uma parceria para crescimento mútuo, não um fim em si mesmo. Will expressou isso claramente em 2018. "Eu não me refiro a Jada como minha esposa, mas como minha parceira de vida, e ela usa o mesmo termo. Descobrimos que temos uma parceria onde não somos um para o outro, mas somos um com o outro." Esta perspectiva influenciou profundamente como o casal define compromisso após mais de 25 anos juntos. Para eles, compromisso não significa necessariamente exclusividade sexual ou conformidade a papéis tradicionais de marido e esposa, mas sim um pacto de honestidade radical, apoio mútuo e presença contínua na vida um do outro. Jada elaborou esse ponto em 2020. "Compromisso para mim é decidir todos os dias estar presente, independentemente das circunstâncias." Will reforçou este sentimento em uma entrevista de 2023. "Já passamos por tantas coisas juntos que a ideia de separação nem faz mais sentido. Jada é literalmente parte da minha identidade, como meu braço ou minha perna. Você não pensa em se separar de seus membros, mesmo quando estão doendo." Esta visão não convencional atraiu tanto admiração quanto críticas ao longo dos anos. Enquanto alguns elogiam a honestidade e coragem do casal em definir seu próprio caminho, outros questionam a viabilidade e saúde de um relacionamento com fronteiras tão fluidas, independentemente das opiniões externas. O casal Smith continua a demonstrar que relacionamentos de longo prazo podem assumir muitas formas além dos modelos tradicionais que a sociedade frequentemente apresenta, como o único caminho para a felicidade duradoura. Em 2025, aos 56 anos, Will Smith encontra-se em um momento de profunda reflexão e renovação. 3 anos após o incidente do Oscar que abalou sua carreira e reputação, o ator gradualmente reconstruiu seu lugar em Hollywood e, mais importante, reavaliou fundamentalmente seu relacionamento com Jada. Após manter um perfil relativamente discreto durante 2023, Will começou a falar mais abertamente sobre as lições que extraiu de suas experiências. Em uma recente entrevista à revista Rolling Stone em janeiro de 2025, Will fez revelações surpreendentes sobre o atual estado de seu relacionamento com Jada. "Vivemos separados há quase 2 anos", confessou ele, esclarecendo que, embora não tenham oficializado um divórcio, optaram por vidas independentes sob o mesmo guarda-chuva familiar. Esta é a primeira vez que o casal admite publicamente uma separação prolongada no presente, em vez de revelar afastamentos passados. Will explicou que a decisão de viver separadamente não foi resultado de um conflito específico, mas sim de uma evolução natural. "Após tantos anos tentando definir nosso relacionamento dentro ou fora das convenções, percebemos que nosso vínculo transcende rótulos. Somos família para sempre, somos parceiros de negócios, somos pais juntos, mas também somos indivíduos com jornadas distintas neste ponto de nossas vidas." Jada, que continua apresentando o Red Table Talk, abordou brevemente o assunto em seu programa no início de 2025. "Todos os relacionamentos evoluem, e o nosso não é exceção. A beleza do que Will e eu construímos é que temos espaço para crescer individualmente sem sentir que estamos abandonando nossa união. Definimos sucesso não pela longevidade ou proximidade física, mas pela honestidade e respeito que mantemos um pelo outro." Esta nova fase do relacionamento dos Smith reflete lições duramente aprendidas ao longo de quase 3 décadas juntos. Will, em particular, mencionou como sua necessidade de controle e sua obsessão com a imagem pública finalmente deram lugar a uma aceitação mais genuína da realidade. "O escândalo do Oscar me forçou a confrontar meus demônios internos de uma forma que nenhuma terapia havia conseguido antes", admitiu ele. Entre as lições mais significativas que Will compartilhou está o abandono da ideia de perfeição.
Por tanto tempo tentei projetar uma imagem de casamento perfeito, família perfeita, carreira perfeita. O colapso público dessa fachada foi doloroso, mas também libertador. Não preciso mais fingir ser quem não sou. Quanto ao futuro, o casal mantém planos profissionais conjuntos, incluindo projetos através de sua produtora Westbrook Inc., que continua prosperando com conteúdo para diversas plataformas. Will retornou gradualmente às telas após o período de ostracismo que seguiu o incidente do Oscar, enquanto Jada expandiu sua presença como produtora executiva e defensora de causas relacionadas à saúde mental. No aspecto pessoal, ambos falam sobre uma nova fase de suas vidas, com os filhos já adultos seguindo carreiras independentes. Jaden, aos 26 anos, consolidou-se como artista multifacetado, enquanto Willow, aos 24, continua sua carreira musical com crescente reconhecimento crítico. Trey, o filho mais velho de Will, estabeleceu uma carreira bem-sucedida longe dos holofotes. Will refletiu sobre como seu relacionamento com Jada moldou o homem que ele é hoje. Cada fase de nossa jornada juntos me ensinou algo valioso. Mesmo nos momentos mais difíceis crescemos. Não sei o que o futuro reserva para nós romanticamente, mas sei que nossa conexão é permanente, independentemente dos rótulos que o mundo queira nos aplicar. Para Will e Jada Smith, o futuro parece ser definido não por expectativas externas ou convenções sociais, mas por uma contínua redefinição do que significa ser parceiros na vida, mesmo que suas jornadas individuais os levem por caminhos separados. Após décadas sob escrutínio público, talvez sua maior conquista seja a liberdade duramente conquistada de definir seu relacionamento em seus próprios termos. E então, chegamos ao fim de uma das revelações mais impactantes sobre Will Smith e Jada Pinkett Smith. O que vocês acharam dessa história? Cada detalhe que compartilhamos hoje mostra como a vida de celebridades pode ser completamente diferente do que imaginamos. Não deixe essa história morrer aqui. Comentem abaixo o que mais gostariam de saber sobre esse casal. Suas opiniões são importantes e podem gerar mais discussões incríveis. Se realmente gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos que preparamos para vocês.